Dia 22 de abril, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Livre para viver, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Esse texto nos fala a respeito da morte de Jesus. O tema de hoje diz livre para viver. A verdadeira vida é a vida com Jesus, porque quando nós vivemos com Jesus, nós temos conexão com Deus. Todos nós somos pecadores. Quem nunca mentiu? Quem nunca cobiçou alguma coisa de alguém? Quem nunca sentiu ciúme? Quem nunca sentiu inveja? Quem nunca teve vontade de fazer o mal, revidar, retribuir o mal a alguém que lhe disse uma palavra torta, uma palavra inadequada? Quem nunca sentiu o desejo de fazer o mal para alguém para se vingar em razão de algum mal que recebeu? Quem nunca ficou irado, nunca disse um palavrão quando estava dirigindo seu veículo e de maneira inesperada recebeu uma fechada? Todos nós, em alguma medida, carregamos pecados. E esses pecados nos separam de Deus. Todo pecado nos impede de chegarmos próximos de Deus. E foi justamente por isso que, quando Deus olhou para a humanidade e viu que não tinha nenhuma chance de recebermos vida, ele decidiu: eu vou enviar o meu filho e ele vai anunciar o meu reino e vai salvar todos, oferecendo a sua própria vida de forma inocente. Então Jesus veio, ele aceitou aquilo que estava proposto a ele. Ele veio e assumiu a forma humana, nasceu de uma virgem, sendo concebido pelo Espírito Santo, aceitou viver como eu e como você, nesse corpo, e nesse corpo ele derrotou todos os pecados e viveu até entregar a própria vida numa cruz, onde o sangue dele foi oferecido para que todo aquele que recebe Jesus receba o perdão dos seus pecados. Por meio de Jesus, nós somos livres do pecado. Por meio do sangue de Jesus, nós recebemos a purificação dos nossos pecados. Talvez você está pensando assim, mas eu ainda não consigo soltar a bebida, o cigarro, a pornografia, o adultério, a mentira, a infidelidade. Eu não sei o que pode estar tomando conta do seu coração. Talvez você ainda carrega a mágoa de alguém, de repente de um irmão, de repente de uma irmã, que de repente mostrou-se uma pessoa terrível na distribuição de uma herança, ou de repente na disputa por mais amor do pai ou da mãe. Existem famílias onde existem essas competições entre os filhos, porque existe uma preferência do pai ou da mãe em relação a um filho e de repente você tem mágoa em relação a algum irmão, em relação a alguma irmã, em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, porque você acha que foi injusta essa preferência em relação ao seu irmão, em relação à sua irmã. Podem existir outras feridas de pessoas que trabalharam um dia com você, ou de reuniões na família, de repente um Natal. Conheci uma
Pessoa que ficou durante 16 anos sem participar do Natal em família, porque um dos irmãos, há 16 anos, tinha falado uma coisa no Natal e ela guardou aquilo no coração e no ano seguinte ela decidiu: nunca mais eu vou participar da reunião de família, porque esse meu irmão me disse essa palavra e isso entrou no meu coração. Por 16 anos, essa pessoa ficou guardando mágoa no coração até que ela entendeu sobre o perdão de Jesus. Então ela conseguiu liberar o perdão e voltou a participar do Natal em família. O pecado, ele fere o coração e afasta as pessoas das suas famílias, divide as pessoas dentro de casa, cria a separação entre as pessoas, mas o mais terrível de tudo é que o pecado afasta o ser humano de Deus. Jesus disse que se você for até a casa do Senhor e quiser ofertar e lembrar que tem uma mágoa de alguém, é necessário deixar a oferta e primeiro pedir o perdão e se reconciliar e então voltar e devolver a oferta ao Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, está escrito que se vocês perdoarem as ofensas que fizerem a vocês, então vocês receberão o perdão de Deus. Mas se vocês não perdoarem as ofensas que fizeram a vocês, vocês também não receberão o perdão de Deus. Você conhece certamente a oração do Pai Nosso, que diz: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Jesus ensinou essa oração e essas são algumas das falhas que vão tomando conta do nosso coração. Quem sabe você olhou de uma forma indevida para uma colega de trabalho. Quem sabe essa colega de trabalho está chamando a sua atenção e você está se esquecendo do compromisso que fez com a sua esposa. Hoje é dia de deixar todo o pensamento e tudo que vem no coração que está como pecado nas mãos do Senhor. Hoje, Deus está dizendo que Ele quer que você seja livre para que você possa viver uma nova vida com Deus. E essa vida com Deus se torna possível em razão da morte de Jesus. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos, confessar significa dizer a Deus, em nome de Jesus, com arrependimento, desejando no coração vencer o pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. O sangue de Jesus derramado na cruz tem esse poder de limpar cada um de nós de todos os nossos pecados. E Deus, nessa mensagem de hoje, diz aqui, vamos ler esse versículo novamente. Mas ele está falando sobre Jesus, foi traspassado. Jesus, quando você lê no Evangelho de João, no momento em que ele foi crucificado, o soldado pegou uma lança e cortou Jesus, atravessou a lança no lado de Jesus. Então ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Transgressão é uma palavra que significa o pecado que nós sabemos que é pecado e nós nos entregamos a ele. Então, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, por causa das decisões que nós tomamos que são contrárias à vontade dele. Quando eu endureço o meu coração e fecho ele, dizendo, eu não vou perdoar, porque essa pessoa disse isso para mim. Quando eu opto por olhar e cobiçar
a mulher do próximo, e eu tenho consciência de que não está certo fazer isso. Eu estou tomando uma decisão. Quantas decisões nós temos tomado no dia a dia em que nós dizemos: eu não vou perdoar essa pessoa, não. Eu não vou voltar a falar com essa pessoa, não. Ah, eu estou olhando essa pessoa, ela está me chamando muita atenção. Ah, aquela pessoa me fechou no trânsito. Eu vou dizer um palavrão, eu vou xingar aquela pessoa, eu vou guardar isso no coração. Quantas coisas nós deliberamos, nós dizemos, eu não vou liberar. Muitas vezes por causa do orgulho, muitas vezes porque queremos ter a nossa própria razão. Mas ele, lendo mais uma vez aqui, mas ele foi traspassado, ele foi cortado pelo lado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. A palavra iniquidade é aquilo que nós carregamos no coração e que nós sentimos prazer em fazer o mal. Existem três palavras: pecado, transgressão e iniquidade. O pecado é um deslize. Quando você está dirigindo o seu carro e de repente alguém fecha você e você, num impulso, fala um palavrão, fica com raiva, com ira, mas depois você se acalma. Isso é pecado. Você olha na direção de uma mulher que chamou sua atenção, mas você já desvia o olho e fala assim: me guarda, Senhor. Isso foi um deslize. Então, essas coisas, o pecado, ele é involuntário, faz parte da nossa natureza humana. Nós somos pecadores, a nossa natureza pecaminosa nos faz praticamente pecar. Nós temos muitos pensamentos ao longo do dia. E ao longo do dia vem pensamentos: essa pessoa não merece estar onde está. Essa pessoa bem que devia sofrer o castigo de Deus. Nós somos juízes das pessoas. Então os pecados, eles passam nos nossos pensamentos, mas os pecados são inevitáveis por causa da nossa natureza pecaminosa. A transgressão é algo mais profundo do que o pecado. Ele é consciente. Eu sei que eu preciso perdoar, mas eu tomo uma decisão. Eu não vou perdoar porque essa pessoa disse isso para mim. Então ela não merece o meu perdão. Nem a pessoa, quando você fala que a pessoa não merece o seu perdão, nós não merecíamos o perdão de Jesus. Então, quando nós colocamos no nosso coração, tal pessoa não merece o perdão, e quem somos nós que não merecíamos o perdão de Jesus? Então, a transgressão, ela é algo deliberado. É quando você olha para uma mulher e você já percebeu, ela me chama atenção. Eu estou casado, mas eu vou ficar olhando para ela. De repente, na hora do café, eu posso lá conversar um pouco com ela. Isso já passa de um simples pensamento e vai para a transgressão. E a iniquidade é quando o coração está negro, ele está sujo, ele quer fazer. É quando o ser humano diz: eu vou ver se eu consigo marcar alguma coisa e de repente eu posso sair com ela e de repente manter um caso com ela. Ou quando a pessoa diz: eu vou cortar essa pessoa de vez e nunca mais eu vou falar com ela. A iniquidade, ela é a entrega completa para a negritude do coração. E Jesus, ele morreu por tudo isso, tanto pelos nossos pecados, quanto pelas nossas transgressões, quanto pelas nossas iniquidades. O texto diz aqui: mas ele foi traspassado, ele foi cortado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Quando o texto fala aqui que ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades, essa palavra traz esperança para aquele que se envolveu no mundo terrível da prostituição por anos, do crime organizado por anos, que de repente saiu e matou muitas pessoas ao longo de muitos anos. A pessoa se entregou completamente para a escuridão. Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades.
essa palavra traz uma esperança para aquela pessoa que diz: mas eu vivi fazendo muitas coisas erradas. Eu fiz coisas terríveis e eu fiquei anos e anos da minha vida. Será que Ele pode me salvar? Será que Ele pode me limpar? Será que eu posso ainda ter salvação? Jesus está dizendo que sim. Esse texto está dizendo: Ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Não importa qual foi o tamanho do seu pecado, quantos pecados você fez, quantos anos você ficou no pecado. Ele foi esmagado justamente por causa de nossas iniquidades. Talvez você está ouvindo essa mensagem pensando: meu Deus, meu coração tem carregado tantas coisas pretas, escuras, que eu carrego tanto mal comigo. Esse mal foi limpo pelo sacrifício de Jesus. Jesus foi esmagado por causa de tudo isso. Prosseguindo aqui, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Ele recebeu o castigo no corpo dele. O castigo nos trouxe a paz. Qual paz? Quando nós aceitamos a Jesus e quando nós mudamos a vida e seguimos a Ele nos seus ensinamentos, nós temos paz com Deus. Ele morreu para nos trazer paz com Deus. Ele recebeu o nosso castigo. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Jesus recebeu as feridas que cabiam a nós no corpo dele, mas pelas suas feridas nós fomos curados. Nós fomos curados dos nossos pecados, das nossas transgressões, e mesmo que você esteja mergulhado na escuridão de iniquidades, mesmo assim, ele, com as feridas que ele sofreu, ele já nos curou de todo mal. Então, vamos ler aqui a mensagem de hoje. A palavra moído, em sua semântica hebraica, significa amassado, ou seja, Jesus foi esmagado e ferido. Ele também sofreu de uma hemorragia interna. Então não houve só o derramamento de sangue que deixou seu rastro de dor por nossos pecados em toda a sua via dolorosa, mas por dentro o seu corpo também sangrava. Isso nos fala da redenção do espírito do homem, porque quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente e depois veio a morte, porque toda morte espiritual leva à morte física. Aqui nesse parágrafo, o pastor Júnior Rostirola lembra que Jesus sangrava por dentro. Sangrar por dentro significa que o Espírito de Jesus sofria, como nós, quando estamos presos na falta de perdão, nos nossos pecados, sofremos por dentro. A hemorragia de Jesus, o sangramento por dentro, fala que ele veio para limpar o nosso espírito, limpar-nos completamente do pecado. Hoje, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nascemos novamente, porque nascemos de novo por meio do Espírito. O Espírito, aqui em letra maiúscula, fala sobre o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, vem sobre você e ele começa a mudar a nossa vida no interior para nos purificar. E é pelo sangue de Jesus que encontramos perdão dos nossos pecados, tornando-nos de fato livres no Espírito. Então, nós nos tornamos livres no Espírito, significa com a ajuda do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos vencer o pecado. É pelo sangue de Jesus que nos purifica do pecado e com a ajuda do Espírito Santo que nós vencemos o pecado. Em algum momento da vida, certamente você
cometeu algum tipo de erro que inevitavelmente ficou gravado em sua mente, algo que talvez tenha sido capaz de tirar o seu sono ou ainda de levar você a ficar no mínimo incomodado. E se neste exato momento essa falha fosse apagada de todo e qualquer registro, tal como um arquivo deletado do computador, e mais do que isso, apagado permanentemente da sua mente. Que tal? Saiba que o perdão de Jesus é isto. Ele apaga, deleta, elimina de todo e qualquer registro os pecados cometidos. Desfrute hoje dessa liberdade que foi dada a você por Jesus. Seja fiel e grato a Ele hoje e sempre. Então eu vou ler mais uma vez esse último parágrafo. Saiba que o perdão de Jesus é isto: ele apaga, deleta e elimina de todo e qualquer registro os pecados cometidos. Desfrute hoje dessa liberdade que foi dada a você por Jesus. Seja fiel e grato a Ele hoje e sempre. Seja fiel e grato a Ele hoje e sempre. Ser fiel a Jesus significa entregar a sua vida de corpo, alma e espírito para andar em novidade de vida. Não é aceitar a Jesus e permanecer errante. Não é aceitar a Jesus e continuar no erro. Jesus morreu e com o seu sangue nos limpou dos pecados para vivermos em novidade de vida, numa vida de transformação, numa vida nova, porque o sangue dele nos purifica de todo pecado. A frase de hoje é: a verdadeira liberdade é mais do que não pecar, é deixar de querer pecar. Então veja, a verdadeira liberdade é mais do que não pecar. Não é, eu vou ficar o tempo todo ali me controlando, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. A verdadeira liberdade é mais do que isso. É mais do que não pecar. Porque muitas vezes a pessoa não faz, mas no coração ela fica desejando. E ela não faz porque ela fala: eu não posso fazer isso, eu não posso beber, eu não posso fumar. Mas a verdadeira liberdade é mais do que não pecar, é deixar de querer pecar. Eu não preciso da pornografia, eu não preciso da bebida, eu não preciso da mentira, eu não preciso cobiçar nada de ninguém. Eu não preciso ficar com raiva nem com mágoa de ninguém, porque o meu coração está limpo. Eu não preciso mais de nada disso. Hoje é o dia 112 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 49 e a palavra-chave de hoje é livre. Jesus quer tornar você livre do pecado. E, mais importante do que livre, como nós vimos aqui, o tema da mensagem de hoje é: existe uma razão para Jesus querer que você seja livre. Ele quer que você seja livre para viver. Livre do pecado para viver uma nova vida com o Espírito Santo, na comunhão com os santos, num relacionamento de amizade, mais do que amizade, de intimidade com Deus. E uma vida em que você é livre para viver nessa terra, livre do pecado, e para viver uma vida com Deus e para ter uma vida eterna com Deus. E você tem aqui na tela agora a oração para aceitar a Jesus. Essa oração é a oração de confissão, uma oração em que você confessa que você quer entregar a sua vida para Jesus, que você quer Ele como Senhor para liderar, guiar a sua vida, e como Salvador, aquele que salva você dos seus pecados e que perdoa e dá para você o Espírito Santo, e que escreve o seu nome no céu, no livro que se chama o Livro da Vida, para que,
quando você partir aqui dessa vida, você esteja inscrito nesse livro e possa herdar o reino dos céus. Faça essa oração agora de confissão e entregue a sua vida a Jesus. Mas eu estou com muitos pecados, eu vivi uma vida muito errada. Não importa. Jesus, com o sangue derramado na cruz, tem poder para purificar de todos os pecados. Receba ele hoje e peça o Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar na sua vida e você vai vencer toda a iniquidade. Deus vai trazer a luz no seu coração. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18, que a luz do justo é como o amanhecer do sol. O sol, ele vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Então a luz do justo é como a aurora, que brilha até ser dia perfeito. Você aceita Jesus hoje e a luz vai brilhar sobre você. Ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Procure uma igreja onde se prega que somente Jesus salva, só Ele recebe todas as nossas orações. Ore sempre somente em nome de Jesus. Ele vai ouvir as suas orações, Ele vai limpar você dos seus pecados, Ele vai arrancar de você a iniquidade, Ele vai colocar em você o arrependimento pelas transgressões e vai limpar você completamente para que você possa seguir a Jesus. E se você lembra agora de alguma mágoa que tem no coração, coloque e você não consegue perdoar, diga: Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Quem sabe você já aceitou a Jesus? Você é meu irmão, é minha irmã em Cristo Jesus. E de repente nessa mensagem você pensou: meu Deus, eu preciso vencer esse ou aquele pecado. Saiba que Jesus hoje está estendendo a mão para te trazer para a liberdade no Espírito Santo. E Ele vai mudar a sua vida, porque Ele tem poder. Ore ao Senhor e Ele vai ajudá-lo, Ele vai ajudá-la a vencer esse mal, porque Ele tem prazer em ver os seus filhos santos, puros, retos e justos para a vida eterna. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque o Senhor aceitou entregar a sua vida na cruz para limpar o nosso pecado. O Senhor ofereceu-se em sacrifício vivo, morrendo e tomando o nosso lugar naquela cruz. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós recebemos a cura do pecado. E nós te agradecemos muitíssimo pelas maravilhas que o Senhor tem para operar na vida de cada um de nós. Agora visita esse teu filho que está, meu Deus e meu Pai, confessando o seu pecado e dizendo: Senhor, eu preciso parar de fazer isso. Ajude esse teu filho a receber a libertação e a vencer e andar acima do pecado. Meu Deus, quem sabe a sua filha agora está dizendo: meu Deus, eu preciso liberar esse perdão, eu preciso falar com a minha mãe, com meu pai. Eu peço que o Senhor agora libere, meu Deus, a graça que vem do Espírito Santo para que toda a raiz de amargura, todo o orgulho, soberba e a pessoa que diz: eu não vou dar o braço a torcer, não vai ser assim, vai ser do meu jeito. Eu peço que o Senhor ajude essa tua filha a vencer esse mal. Peço que o Senhor agora abençoe aquele que está mergulhado no pecado e que agora aceitou o Senhor e está dizendo: eu não sei como eu vou fazer. Ou, glória a Deus, essa pessoa que não fez a oração, que pensou assim: eu não vou fazer essa oração, porque eu não sou digno, porque eu não posso. Meu Deus,
eu peço, você é digno, porque o sangue de Jesus te purifica do pecado. Então, Senhor, eu peço que essa pessoa volte nesse vídeo e faça a oração, porque o Senhor libertou todas as pessoas do pecado. O seu sangue tem esse poder de limpar e purificar de todo o pecado. Então eu peço, Deus, faz essa obra sobre todos nós e que possamos seguir o seu reino, o teu reino e cumprir o teu chamado. Visita, glórias a Deus, os teus filhos que estão envolvidos no ministério, aqueles que o Senhor tem propósito e que ainda não se despertaram para isso. Que o Senhor os desperte para que venham cumprir o chamado, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. Amém e amém. Se você, por alguma razão, pensou assim, eu não sou digno, eu não sou digna, eu não posso aceitar a Jesus, creia, Jesus morreu para tornar você livre para viver. Volte no vídeo, faça a oração, aceite a Jesus, entregue a sua vida a Ele. Ele vai perdoar os seus pecados. Ele morreu para isso, para dar o perdão dos pecados. Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos sempre dar glória ao Pai, porque Ele fez isso por nós. Enviou seu Filho para morrer por nós. Vamos dar sempre glória a Jesus, porque Ele aceitou morrer por nós. E vamos sempre dar glória ao Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda a vencer os pecados. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória sempre ao Espírito Santo. Amém. Agora vamos fazer a leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 49. O Salmo 49 é um salmo que fala que algumas pessoas pensam que, pelo poder que têm, podem pagar pelos seus próprios pecados. Mas esse salmo de número 49 fala que o homem que se afasta de Deus, ele não entende que somente o Senhor pode remir a nossa alma do pecado. O Salmo 49 fala para prestarmos atenção em nossa vida. Que, na verdade, se nós vendêssemos tudo o que nós temos, mesmo que fôssemos riquíssimos, o nosso dinheiro não pagaria os nossos pecados. Então vamos ler aqui o Salmo 49. Ouvi isto, vós, todos os povos, ou seja, ouçam, vós, todos os povos, e inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Então ele está dizendo, o que eu vou dizer aqui avante é algo que traz sabedoria. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Então o salmista está dizendo, eu vou inclinar os meus ouvidos a uma história. Parábola é uma história. Ele vai contar uma história e eu vou decifrar o meu enigma na harpa. Ou seja, eu vou cantar essa história. Qual é essa história? Ele começa a contar aqui no versículo 5. Por que temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas? Ou seja, por que eu vou ter medo quando eu ficar cercado por pessoas que me armam ciladas? Por que ter medo? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Então ele está dizendo, não adianta a pessoa ter dinheiro. O dinheiro não paga pela salvação de ninguém, nem da própria pessoa que tem o dinheiro. Por isso tampouco viverá para sempre ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem, que perecem igualmente o louco e o bruto e deixam a outros os seus bens. Então a pessoa
deixa os seus bens aqui na terra, não leva nada. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Então essas pessoas elas pensam, eu sou importante. Vou colocar aqui uma placa na frente para dizer que a minha fazenda tem o meu nome. Eles fazem isso. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes é como os animais que perecem. Então veja, o homem que está em honra, ele não permanece. Ele vai morrer. Ele é como os animais que morrem. Da mesma forma como um animal morre, ele vai deixar essa vida. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova as suas palavras. Ou seja, esse caminho que eles seguem de ficarem dando nome de ruas, de casas, de lugares com os nomes deles, pensando que vão viver para sempre, esse caminho é uma loucura. A sua posteridade aprova suas palavras. Isso significa os filhos deles aprovam, aplaudem essas ideias. Como ovelhas, são enterrados. A morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Então, todos morrem. É uma ilusão pensar que, na muita riqueza, se tem uma vida melhor. Veja que o texto diz, como ovelhas, eles são enterrados. Ovelhas são os animais mais simples. As ovelhas dependem de um pastor para guiá-las. Ele está dizendo, eles vivem achando que são tão poderosos, confiando na sua riqueza, mas eles são enterrados como o animal mais frágil, como ovelhas. A morte se alimentará deles. Os retos terão domínio sobre eles na manhã. O que está dizendo aqui o texto? Depois que eles forem enterrados, na manhã do dia seguinte, os retos amanhecem com Deus. Então os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura, toda a beleza que tinham, a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais onde more. Não existe mais o corpo físico. Quando o corpo físico não abriga mais o espírito, não há mais onde o espírito, onde a alma more. Versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Aquele que aceita Jesus recebe o perdão. Ele é remido, ele é perdoado. Então Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Isso é o que o nome de Jesus faz para nós. Ele nos purifica do pecado, vence a sepultura, traz a vida eterna com Deus. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens o louvem quando faz bem a si mesmo, irá para a geração dos seus pais. Eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Então essa é a palavra do Salmo 49. Nós damos um destaque aqui para o versículo 15, porque esse versículo ele diz, mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Então Deus, ele é que purifica a alma do poder da sepultura, pois me receberá. Se você não aceitou a Jesus, porque pensou, eu estou muito sujo, volte no vídeo, aceite a Jesus, porque esse versículo 15 diz, Deus remirá a minha alma do poder da sepultura. O sangue de Jesus
tem poder para remir a alma do poder da sepultura. Ele vai perdoar. Ele morreu para isso. Ele levou todas as nossas iniquidades. Ele tem poder para limpar todo o ser humano do pecado. Creia em Jesus e aceite a Ele. Não tenha medo disso. Aceite a Jesus. E se você ouviu essa mensagem, lembrou de alguém que está com dificuldade de perdoar, que está preso, amarrado, que não consegue vencer o pecado, compartilhe essa mensagem para que essa pessoa entenda que Jesus trouxe liberdade sobre o pecado. Deus abençoe a sua vida grandemente. Dê glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Ao Pai, porque enviou Jesus para nos limpar. Ao Filho, porque se entregou na cruz para nos justificar. E ao Espírito Santo, porque anda sempre nos orientando e nos guiando. Amém e amém.